Pode falar. Aquilo que nós tínhamos, já deixem-me felicitar, dizer outra vez que é uma grande honra e satisfação e espero que tenha para nós todos alguma utilidade participar aqui nesta nossa sessão. A professora Isabel disse, é uma conversa informal, não... portanto eu não preparei, estava a ouvi-la, a Tânia, e estava a pensar, tenho um PowerPoint que às vezes uso neste tipo de temática, mas não vale a pena ir para PowerPoint, senão começa a ficar muito apresentativo. Portanto, vamos colocar-nos mesmo numa postura de diálogo e não terem a expectativa de que sou eu a que tenho aqui o saber, porque o saber está aí, está nos que estão, e também está aqui, mas está de forma, é como uma tal roda de saberes. Por isso eu gostava eu tenho tido alguma familiaridade com o PIBID, através da Marli, André e de alguns textos também que já tenho lido, e agora a apresentação que fizeram, Tânia e a Cecília. Vamos tratar pelos nomes, pode ser sem títulos, mas é recíproco. Dá-me um conjunto de informações que já é bastante, mas eu gostava de ainda vos pedir que antes de eu começar a comentar algumas coisas, que me dessem um pouco a noção de como é que funciona, ou pelo menos vou perguntar o que ainda não é claro. Nas situações de PIBID, existe um coordenador, ou vários, um por escola, que é da universidade, e os supervisores, professores experientes, que trabalham com ou os professores, futuros professores que estão no programa PIBID. É assim. Mas é um triângulo. É muito parecido com um programa que há uns anos eu desenvolvi e coordenei, em que a unidade era justamente esse triângulo. O professor da universidade, o formador da universidade, o professor acompanhante, que nós chamamos de cooperante, e o aluno. No nosso caso eram pares de alunos, eram 2 por cada sala. E era dentro da formação inicial. E aqui nós estamos a lidar com licenciados já. Os que vão para o PIBID é o ano de instrução. São licenciados, estão ainda fazendo... O PIBID ainda faz parte da formação da inicial. formação, não é pós. Não é pós. Pronto, essa é a primeira dúvida. Então é totalmente parecido com o que eu estava a dizer. A minha pergunta é, o licenciando, o aluno, deixa-me falar assim, o futuro professor, está em PIBID, digamos em estágio, de alguma maneira, acompanhado pelo professor de lá e pelo professor daqui. É assim? Quem é que tem, e pergunto eu, isto é descritivo só, para eu depois não dizer separados. Quem é que tem a função de analisar e observar e dar feedback à prática dele? E ele ensina, ele licenciando, tem prática docente na sala do outro professor ou não tem? Como é que é? Me expliquem o cotidiano. Eu sou uma licencianda, vou para lá para um programa PIBID. O que é que eu vou fazer? Existe uma agenda de trabalho que os coordenadores preparam com os supervisores. O coordenador da escola, né, o que a gente denomina coformador. Então, chamaram de professor experiente. Exato. E aí, esses professores coformadores na escola, eles participam junto com os bolsistas e sob a liderança do coordenador de área de momentos formativos na universidade. E aí eles organizam uma agenda e essa agenda envolve momentos na escola. E aí lá na escola, esse trabalho é acompanhado pelo professor coformador, no caso o supervisor, e também é acompanhado pelo coordenador de área. Esse menino, que eu digo essa menina, mas o menino está a ensinar, está em responsabilidade da aula, ou não? Eu vou deixar que os coordenadores, eles coloquem aí como que tem esta estrutura, eu percebo. Agora, eu sou licenciada, vou para lá com uma bolsa de eu dou aula, eu estou na sala, eu faço ensino, ou eu estou a assistir, a discutir, a interformar-me com as outras pessoas, mas não tenho ainda a responsabilidade da docência. Essa é para mim a questão
fechado. O bolsista de iniciação à docência, o estudante do curso de licenciatura, ele faz diversas atividades na escola. Depende do projeto, Varia, portanto. varia. Depende do projeto, depende do encaminhamento do coordenador com o supervisor. No nosso caso, que temos um projeto de pedagogia, os nossos alunos, eles passam 4 dias na escola. Nesses 4 dias, 2 dias, eles ficam em sala de aula com o professor regente, no trabalho de observação e, se o professor permitir, com a participação. Por que se o professor permitir? Porque tem situações que o professor não aceita que o ID interfira na rotina da sala de aula. E tem situação em que o professor solicita que ele ajude. Inclusive, nos planejamentos, ele planeja junto com o ID novas metodologias para alcançar mais alunos. E os alunos vão ajudar na sala. Mas, em momento algum, eles ficam sozinhos com as crianças assumindo a sala de aula. O que é que vocês acham disso? Nos outros 2 dias, eles ficam só com um supervisor, que é o professor experiente da escola, que é bolsista. E aí eles fazem a análise do que eles viram e estudam alguns textos ou livros que nós orientamos, eu e a Edileuza, junto com as supervisoras, conforme o que eles relatam antes para a gente. Sobre sala de aula. Como o nosso projeto é de leitura, a gente estuda muito leitura. E estuda muito também a relação do professor com a leitura, a relação da criança com a leitura. No nosso caso é assim, mas tem projeto que funciona diferente. Mas o princípio em geral Mas em princípio o bolsista ID não pode assumir sala de aula. parecido que era eu acho que há um potencial enorme e fantástico. Tudo o que eu disser não é para corrigir, mas é para eu perceber como é que funciona. Por favor. Bom dia a todas e a todos. Então, professora, foi como a Socorro disse, essa dinâmica varia de acordo com o subprojeto. Tá? Eu sou coordenador diário de subprojeto de biologia. E o nosso subprojeto ele tem como objetivo principal formar os estudantes, né, futuros professores, para abordagem das chamadas controvérsias sociocientíficas. Então, nos 2 primeiros anos de atuação, a gente trabalhou... Eu do Pedro Reis, que é um autor português que trabalha sobre as controvérsias. Esse cara, já tenho contato com ele. Então, assim, nos 2 primeiros anos, a gente trabalhou com a temática de educação em sexualidade. Então, nessa dinâmica, no primeiro ano, os alunos atuaram na educação formal, então eles atuaram em sala de aula. E no segundo ano, eles atuaram principalmente na perspectiva da educação não formal. Então, eles atuaram, apesar de ter sido no espaço escolar, eles atuaram fora de sala de aula, né? Nos espaços da escola, não necessariamente em sala de aula. E agora, nesses 2 últimos anos, a gente está trabalhando com natureza da ciência, né? Nas relações ciências e religião e multiculturalidade. Então, assim, em função da dificuldade que eles têm com o assunto, esse ano, por exemplo, eles estão apenas observando as aulas dos professores e discutindo com os supervisores possibilidades de abordagem de natureza da ciência dentro do currículo de biologia. Exatamente, para no próximo ano, aí sim, eles atuarem em sala de aula a partir do que eles já observaram de possibilidades de abordagem de natureza da ciência no currículo de biologia que já acontece na escola. Posso fazer uma pergunta prática? Em vez de teóricas, vão ser todas práticas, provavelmente. Quanto tempo cada o bolsista, o futuro professor, o licenciando, está nesta bolsa, ou este processo tem que duração? Até 2 anos. Até 2 anos. Mas o colega estava a falar de que o ano passado foi de uma forma, agora mudaram no segundo. No terceiro é que vai ser assim, no quarto. Mas os mesmos alunos não vão estar 4 anos. Não são os mesmos vão alunos. Estar só, digamos, o limite temporal é deles serem submetidos a este processo é 2 anos. É? 2? Isso, 24 meses. Mas pode ser renovado? Então, digamos que só para eu
perceber. Este licenciante, quantos anos já teve de formação universitária no programa de formação normal? Teve 3 anos? 4. Quando entra no PIBID já teve os 4 anos? Não. Ele pode entrar no PIBID ou no primeiro, ou no segundo, no terceiro, já depende dessa... Um semestre do curso, no Portanto, terceiro isto semestre. está a coexistir com a formação nas outras áreas. Não é uma coisa que acontece no final. Isso é muito importante para mim. Portanto, aí pode estar realmente 2, 3 ou 4 anos. Os cursos da licenciatura são 4 anos. Para além dos 4 anos, o tempo de iniciação, quando ele já é licenciado, não está incluído. Quando ele conclui a graduação, ele se desvincula do programa. Exatamente. E depois fica solto. Ele vai fazer a pós-graduação. Ou já vai atuar na escola? Vai atuar na escola. Normalmente irá atuar na escola, irá começar a trabalhar. E aí, nós não temos, não há no PIBID, nenhum ramo, nenhuma via, nem fora do PIBID, de acompanhamento a isso que se chama, em alguns sistemas, o período de indução. Os primeiros tempos há um artigo que saiu agora eu não me lembro a revista, mas eu mando para a Isabel, da professora Isabel Alarcão e meu, sobre esse outro problema que é o ano de começo, ou anos de começo da vida profissional já autónomo, já fora da formação. Também muitos países têm, nós não temos, eu já vou dizer um bocadinho o que é que temos, já tivemos, mas morreu. Em Portugal temos muitas coisas que já tivemos, mas morreram. É uma fatalidade. Mas há muito na Irlanda, na Inglaterra, em vários países também programas de apoio à indução, que eu considero a par deste tipo de programas, como o PIBID e outras iniciativas que são para a formação básica, ter esta componente de inserção no contexto, que é um ponto essencial e onde vocês estão a atuar, parece que muito bem, como está a ser descrito. Há um outro problema que é o entrar em plena autonomia na vida profissional. E essa temática da indução, nesse artigo, a Isabel Alarcão tem um contributo que eu acho bom, pode ser que vos interesse, que é como é que daria origem a outro programa, ou as universidades teriam que ter também ações para acompanhamento dos seus egressos quando eles já estão no terreno. Pode ser com lógicas semelhantes, não é? No fundo, o professor principiante, o beginning teacher, não é? Que os ingleses dizem, todos nós nos lembramos, eu pelo menos lembro-me, tinha 18 anos, quer dizer, é uma situação de susto, não é? A pessoa entrar de repente naquela chamada realidade desapoiada, não é? Portanto, há muitas universidades e sistemas que criam um período de 1 a 2 anos em que o professor é acompanhado por um tutor ou por um mentor que supervisiona e que o apoia ao longo daquele ano, às vezes com avaliação, outras vezes sem avaliação, variando. A Irlanda é um dos, procurarem, no sistema irlandês há muitos tipos de programas de indução. Mas deixemos a indução, isto foi só uma parte para eu me esclarecer. Portanto, este processo do PIBID eu tinha sempre percebido que era nos anos finais ou no ano final. Então, já há um erro de percepção meu que fica aqui retificado. Professora, eu queria só acrescentar um aspecto. Vocês é que têm que me dar o impulso. Uma das perguntas que a senhora fez, meu nome é Geandra, eu trabalho na UESP do interior, em Itauá, no curso de pedagogia, que coordenamos eu e o professor Manuel o projeto de educação inclusiva. O nosso PIBID é voltado para a inclusão de alunos Dependendo do contexto, não é que tem. com necessidades educacionais especiais, é bem foco. E nós percebemos ao longo desse tempo que os nossos PIBIDianos, a gente chama PIBIDiano, né? Os nossos alunos PIBIDianos, eles também têm provocado impacto na escola de tal modo que muitos deles são convidados para passarem a serem professores ainda enquanto PIBIDianos. Principalmente na nossa área de educação especial, que há uma dificuldade muito grande em termos de formação e de cursos. Então, o que acontece? Tem alguns que têm saído da faculdade, feito seleção
têm sido convidados para serem professores auxiliares, onde tem esses alunos, ou também para assumir salas de aula. Quer dizer, é um impacto interessante que o PIBID causa, tanto na vida deles, profissional, Como na instituição, quanto na instituição. Inclusive, nós temos uma situação de uma aluna que transferiu o curso de pedagogia de lá para cá, para Fortaleza, e ingressou no Farias Brito, na sala de AE, né, ou na sala de atendimento visualizado do Farias Brito, que é uma escola privada, uma rede de escolas muito conhecida aqui, e o passaporte de entrada dela foi o PIBID, foi a experiência do PIBID. Então, nós temos alguns alunos nessa situação. Então, eu não sei o que é que eu vos posso dizer, mas vou fazer assim uma reflexão em torno sobretudo dos princípios que estão subjacentes a programas como este. E gostava de destacar, já para os felicitar, que a primeira presença das pessoas aqui significa um interesse muito grande, e são os que estão ligados a este programa. Segundo, o modo como vocês estão a desenvolvê-lo e os impactos que têm, a mim suscita-me, antes de mais nada, uma palavra de louvor, porque me parece um potencial formativo muitíssimo bom. E em que é que eu digo que é muito, o que é que eu, do ponto de vista agora um bocadinho teórico, teorizar este tipo de programas, eu diria que é muito valioso no PIBID ou no outro primo do PIBID que venha a aparecer, porque nós sabemos que os programas têm durações limitadas. Pode não ser o PIBID de amanhã, mas ser outro qualquer. Oxalá não morra, como eu digo que acontece em Portugal, eu já falarei um pouco de uma situação parecida que morreu, uma ou duas, mas que enquanto não morreu teve um potencial. Vale a pena às vezes a gente pensar, mesmo sobre os que já morreram. Aqui está vivo, felizmente. O que é que eu acho que é, do ponto de vista teórico da formação, de conceptualização da formação, o princípio-chave que este programa corporiza é o princípio da triangulação, que foi muito bem expresso pelas duas colegas, o princípio da triangulação entre as entidades que estão envolvidas num processo deste tipo. O formante, o PIBIDiano, como vocês dizem, e bem, portanto, que é um professor em expectativa, ainda não é um professor em exercício, é um professor em preparação, e esse é o ator principal, e as duas grandes instâncias ou agências que são responsáveis pela sua construção profissional. E quem são? A universidade, a instituição formadora, pode ser universidade, ou no nosso caso temos também escolas politécnicas que fazem formação de professores, a instituição de ensino superior, a responsável pela formação profissional daquele professor, e a instituição que constitui o seu contexto de trabalho, a escola. Este triângulo é a escola e o professor que o acompanha, o supervisor. Agora, as formas organizativas podem variar, mas este princípio é o primeiro ponto que eu acho que devia merecer generalização. Não era, o PIBID não abrange com certeza as situações todas neste país, mas o pressuposto que está neste programa deveria servir de mote, de inspiração, para transformar as lógicas de formação, eu diria, em todas as instituições de formação. Não é que todas tenham PIBID, não é que todas possam fazer desta maneira, mas o que há de rico é essa concepção de que para se formar um professor é preciso fazer convergir uma instituição que produz o conhecimento formativo essencial, seja científico, conteúdo, pedagógico, didático, e a instituição onde o contexto de trabalho, aqui o lugar onde o saber que se desenvolve na prática, e que eu não chamo de prático, mas o saber que nasce da prática, aquilo que o Sean fala para todas as profissões, que é o que nós todos, quando nos consideramos experientes, como eu já me considero, assim, hiper experiente por causa do envelhecimento, a gente diz que tem 50 anos de experiência, como eu ontem disse. E, ironicamente, podemos perguntar, como o António Nova pergunta, tens 50 anos de experiência, ou de prática, ou 50 vezes um ano de prática.
podemos ter feito 50 anos de ser professor, sempre, ao médico, ou outra coisa qualquer, repetindo a rotina. O que esta dimensão da vivência do contexto profissional nos deve ter dado é a capacidade de reconstruir a experiência. Por isso é um saber, volto a insistir na ideia que já ontem vendi, a ideia de que o saber do professor não é prático. Se fosse prático eu aprendia a fazer no primeiro ano e agora faço sempre, que isto agora dá direitinho até ao fim, mas não dá, nós estamos sempre perante o imprevisto. Aquilo que alimenta esse processo é a capacidade de teorização, ou seja, de análise e questionamento da realidade. Este sistema triangular é, quanto a mim, o sistema, não tem que ser com a lógica do que disse, é o sistema que deveria presidir a qualquer formação de um profissional. Tem que se pôr sempre em interação a instituição que, digamos, produz saberes que alimentam aquela formação e a instituição que é o que oferece o contexto de trabalho onde também esses saberes são depois postos em ação. Portanto, a primeira coisa que está aqui como muito valiosa, a mim custa-me que seja preciso haver programas específicos para isto devia ser o princípio geral da formação. O princípio geral, eu sei porque é que não é, porque custa dinheiro. Antes de mais nada, porque custa dinheiro, porque custa recursos e porque rompe as rotinas das universidades. Porque a maioria das nossas, pelo menos, não funciona nesta base e funcionar desta forma implica transformar também as inércias, as imobilidades da universidade. Tem que abandonar certas lógicas de nós damos as cadeiras, depois eles vão fazer estágio e depois vão lá à vida deles. Pelo contrário, aquilo que estamos é ao longo da formação a ter que articular o que fazemos na formação académica com o contacto e o conhecimento que se adquire no contexto de trabalho. Portanto, este é um ponto que eu gostava de sublinhar muito. Voltando à minha tentação de comparar com a medicina, este é exatamente o princípio das formações médicas. As boas, as más, as médias, não há possibilidade de formar um médico ou outros profissionais de saúde sem esta interação entre a entidade formadora e os contextos da clínica, no caso deles, no nosso caso são os contextos das escolas. Mas nos professores isto ainda é muito residual, não é? Ainda é muito pouco. Portanto, desse ponto de vista, a mim parece-me muito positivo. Há outra coisa que vocês todos, os que já vieram, disseram e foram até dando conta disso, é que a organização do PIBID é deliberadamente, se eu percebi bem, se eu estiver a perceber mal, vocês, por favor, corrijam, diferenciar. Este princípio organizativo é geral, mas depois é diferenciada a abordagem consoante as necessidades dos professores de licenciatura em Biologia e vai até mudando ao longo do percurso consoante vão emergindo da prática ou do contexto de situações nas educações inclusivas, nos outros. Essa diversidade versus ou por oposição a normatividades todas iguais para toda a gente é outro potencial que eu acho que não se deve perder. Vamos supor, não é previsível com o governo que vocês têm agora, mas um governo iluminado qualquer estabelece uma lógica deste tipo para ser aplicada ou usada em todas as formações. Vamos supor que é uma coisa muito utópica. Mas se isso acontecer, o que é importante é que não seja de uma forma uniforme, porque deve ser a instituição quem, com as escolas que trabalham consigo e com os alunos, os PIBIdianos, os alunos, os formandos que estão na situação, vai construindo e reconstruindo o processo. Portanto, essa diferença, essa não uniformidade é outro ponto, um segundo ponto que eu acho aqui de muita valia neste processo, entre outros. Agora, há algumas questões que eu coloco. Se eu bem percebi, a não ser em algumas situações um pouco da educação inclusiva falou disso. Em geral, esta participação do PIBIdiano no contexto da escola, onde ele está a trabalhar,
está a desenvolver o programa. Relativamente à prática docente, e volto à minha ideia central, que é o fulcro, o foco, o essencial da profissão docente é o ato de ensinar, e o ato de ensinar implica dimensões políticas, implica dimensões humanistas, mas não deixa de ser feitas através do ensino. Quando ele estiver lá sozinho, é sobre isso. É aí, nesse contexto, que ele vai fazer. A única ressalva que eu aqui, não é bem ressalva, é a questão que eu coloco, é que me parece que nesta participação, ao longo dos 2 ou dos 4 anos, enfim, pelo menos dos 2, que este programa abrange cada licenciado, o contacto dele com a prática é predominantemente por via de observação, depois discussão, depois análise partilhada pelo professor supervisor e pelo coordenador da universidade. Parece-me ser assim, não sei se estou a dizer bem, mas só excepcionalmente é que implica ele meter as mãos na massa, que é uma expressão lá de Portugal, para fazer o ovo. Ser ele que pega, ou que dá, ou que assume a docência com suporte, naturalmente, do professor. Isso raramente acontece. Entendi bem ou entendi mal? É assim. No meu caso, na música, é um pouco diferente, porque o professor, que é o regente da sala, ele não conhece o conteúdo que o aluno está trazendo. Então, não dá para o aluno ficar nessa posição só de observar. Então, ele passa um tempo fazendo isso. Então, a solução que eu me encontrei foi dividir em 2 momentos. Primeiro, o aluno, ele ministra oficinas de instrumento, que é mais simples, que é um contato individual. Enquanto isso, ele observa, mas está observando um outro conteúdo. Ele está dando aula de outra matéria, de arte, de literatura. Sim, mas isso também não faz mal. Pois é, mas depois, quando ele entra na sala, ele fica com acompanhamento do professor, mas ele vai ministrar aula, ele assume de certa forma, mas antes disso ele já deu aula para os outros bolsistas lá para a gente. Então a gente tem todo um controle, um cuidado muito grande, mas se eu não submeter a esse desafio, ele vai passar por todo o programa e jamais vai dar uma aula a ele mesmo. Então foi uma solução que a gente encontrou. Bom, Né? portanto, continua, a ideia confirma-se que é diverso, mas que é até o princípio. Eu sou favorável, digamos, sou favorável no plano teórico e prático também, a que esta participação que está aqui potenciada. Vocês criaram uma estrutura já excelente, um dispositivo, como eu gosto de chamar, que está no terreno. Com a colaboração entre a universidade e os professores supervisores e os PIBIdianos que lá estão. Criada a estrutura, que é o mais difícil, o que lá fazemos dentro é diversificado, tudo bem, mas eu penso, ou pergunto, ou deixo o desafio, que provavelmente se pode repensar ou valorizar momentos variáveis de responsabilização do PIBIdiano por exercício supervisionado da docência, o que nós lá chamamos de prática supervisionada. Porquê? Claro que a ideia que nós temos, nós professores formadores, é que, coitada, ele ainda não sabe. Vou agora pô-lo a dar biologia ali aos não sei quantos do 8º ano, ou vou entregar os meninos que estão na iniciação da leitura, ele ainda não tem a competência. Mas a verdade é que daqui a 2 anos, quando sair, vai ter que lá estar. E continua a não ter a competência. Continua a não ter, por esse princípio. A concepção que eu tenho é que, enfim, quem se situa nesta linha, é de que a prática profissional, o exercício, deve constituir-se como uma das componentes deste processo formativo. Não atirando para lá o coitado a dar, de repente, o ano inteiro de aulas sozinho. Não. Mas é por isso é que tem esta estrutura. Tem o supervisor da escola, tem o coordenador da universidade. E, portanto, é possível, e eu pergunto-vos se não é desejável, que o aluno vá
com planificação ajudada pelos outros, com discussão com os coordenadores, com troca entre os vários que estão envolvidos, vá dando gradualmente alguns tempos de aula, algumas ações de ensinar concretas, muito tem que ser com alguma preocupação de controle, não é? Que permite. Porquê? Porque se ele não faz isso, nós nunca temos ocasião de discutir, nós os formadores, quer da universidade, quer do supervisor que lá está, se o formando nunca se exibe, peço desculpa da palavra, nunca se põe na situação de, bom, eu agora hoje vou fazer, apoiado pelas pessoas, esta unidade ou esta parte da unidade enquadrada no que o professor supervisor o apoiou para fazer. Vou fazer e ao fazer vamos discutir o que eu fiz. Se ele nunca é posto na situação de fazer e ser analisado pelos outros, os que estão a supervisionar aquilo que ele fez, dificilmente ele adquire a competência, gradualmente, de ir sabendo como fazer. Ele vai observando as aulas que vê, mas não vai ele experimentando o contexto do exercício. Voltando à formação médica, eles fazem intervenções desde os primeiros anos, com a retaguarda, com o médico, o supervisor ou o chefe de equipa, obviamente não atirar a pessoa para a situação de risco. E isto pode permitir uma gradualidade. Faço aqui mas a finalidade disto, isto é que eu insisto, é que é um elemento da parte formativa da componente da prática, sem a qual não é possível construir muito conhecimento vivido. Vocês criam uma série de estruturas que lhes vão dar apoio, mas o futuro professor não chega a ser posto na função de ser professor, de viver o contexto de ser professor. E eu penso que sem isso, a reflexão sobre a prática, Donald Schoen e todos os nossos discursos maravilhosos sobre quanto é importante refletir sobre a prática, são sempre feitos a refletir sobre outra prática e não sobre a prática que nós próprios fazemos. E a prática que nós próprios fazemos é que é aquela que precisa de mais análise. E se ela puder ser enquadrada pela análise do supervisor, pela análise do coordenador e dos parceiros que estão envolvidos, isso é um elemento formativo muito forte. Nos programas de formação inicial de professores em Portugal, não vos vou massacrar muito, porque, como eu digo, somos um sistema educativo especialista em fazer coisas bastante boas, de vez em quando. Temos umas iluminações do Espírito Santo e aparecem É verdade, quando olho para trás, costumo dizer que tenho um currículo negativo. Porque quando eu ponho para a agregação e para os concursos, enfim, agora mais da parte final da minha vida, final académica, eu pus-me a olhar para o que as coisas em que já participei ao longo destes, agora já 50 anos, quando me apresentei eram 40. E eu participei em Portugal, no sistema. Eu e dezenas de outras pessoas, em vários programas transformadores e inovadores na formação de professores e no currículo, que são as duas áreas em que eu trabalhei. Alguns muito interessantes. Agora, quando eu olho retrospectivamente, digo, isto estava bem pensado. Nós fizemos aqui um conjunto que duraram 2, 3 anos e morreram e faleceram. Foram à vida e foram reapropriadas as lógicas predominantes do sistema. E eu costumo dizer que é um contracurrículo, se eu agora me quisesse candidatar a um cargo qualquer em que o currículo valesse, diziam, bom, esta senhora não deve prestar para nada, por tudo aquilo em que ela fez, caiu. Portanto, deve ser um elemento negativo. Isto é uma forma irónica. Por um lado é uma ironia, por outro lado é a expressão de uma mágoa. Ninguém aqui tem ainda, se calhar, os tais 50 anos que eu já tenho de serviço, eu comecei muito cedo, 18 anos, mas custa imenso chegar ao fim, enfim, à fase final. Eu não continuo ativa, mas é parar ou é morrer um dia. Mas olhar para trás e isto é partilhado por muita gente da minha geração, e pensar quantas coisas nós nos envolvemos e os sistemas que foram nas fases que foi passando para melhorar, e o quão pouco
hoje coisas que já se discutiram há 40 anos e como se elas fossem eternas, custa um bocadinho, mas isto é a parte do desabafo. O que eu queria dizer é que vou referir-me a como é que a formação. Portanto, eu não posso dar-vos muitos exemplos de coisas que estejam a ser muito bem feitas. Neste momento, posso dar-vos exemplos de algumas tentativas que nós tivemos boas. E que os poderes políticos, a inércia dos professores, não é só os poderes políticos, atenção, mas é muito os poderes políticos, de facto, acabaram por fazer cair. Neste momento, a formação de professores tem até esta dimensão da prática empobrecida, porque por força, como eu dizia ontem, da estrutura a que o Tratado de Bolonha obriga, nós aderimos, obriga os países europeus, no sentido de uniformidade, de mobilidade, que também é uma coisa positiva. Portanto, nós temos, vocês devem conhecer isso, chamado licenciatura, que é mais parecido com o que era o bacharelado antigamente, que é a formação geral, em qualquer curso, se for na educação, são formações, digamos, nos fundamentos e nos aspectos gerais, mas que não são só para professores, podem ser para outros profissionais de educação, é a formação geral em educação. Depois, um segundo ciclo, que nós chamamos mestrado, profissional ou profissionalizante, que é o espaço onde nós temos a possibilidade de incluir a prática e coisas deste tipo, e depois o doutorado. Mas, no tempo anterior ao processo de Bolonha, e é aí que eu tive algumas experiências interessantes, nós tínhamos para a formação de professores licenciaturas, para todos, desde o pré-escolar, licenciaturas, como aqui chamamos, 4 anos de curso, que incluíam, desde o princípio, a prática pedagógica. E, portanto, a última edição dessas licenciaturas anteriores a esta passagem para Bolonha era uma tentativa de, foi em algumas escolas, Universidade de Aveiro, a do Minho, a Escola Superior de Educação de Santarém, que é a que eu me estou a referir, onde eu era professora e coordenei esse processo. O que nós tentámos foi romper com a lógica antiga de primeiro, falávamos ontem, a formação científica e depois a aplicação na prática, a modelos sequenciais. E tentámos implementar modelos em que a prática era integrada, como o IBID, na verdade, faz, integrada no processo formativo. Isto, que foi um passo em frente, não é? Agora a gente está a olhar para o que está lá e a ver que não é possível às escolas fazer integração, porque só têm espaço legal para pôr prática no ciclo de mestrado. Isto é para dizer que é mais uma que morreu. Mas enquanto não morreu, eu tenho alguns relatórios desse trabalho, o que nós fizemos na minha instituição era, mas nas outras também se introduziu, era caminhar para um modelo integrado, em que os alunos tinham, os licenciandos, professores de pedagogia, que chamam vocês aqui de pedagogia, primeiros níveis da escolaridade, ou para as áreas científicas dos outros níveis, matemática, ciência, história, etc., ensino de. A matriz era comum e foi definida politicamente, e a matriz estabelecia que devia integrar-se a prática profissional desde o início. Quase sempre era da seguinte, também não era muito boa, mas pelo menos tinha ao princípio. Quase sempre, generalidade das instituições, o que tinha era, digamos, uma presença da componente da ida, da estadia nas escolas, gradual. Primeiro ano eram 3 semanas, que eles estavam em escola, iam às escolas com quem nós protocolizávamos. Depois, no segundo, era só observação. A gradualidade, que eu quero chegar com a questão deles exercerem docência. Era, na primeira fase, sempre acompanhados por supervisores. Sempre com parceria com os de lá. Supervisores aqui é o que vocês chamam de formadores. Com os professores que na universidade fazíamos o apoio à prática. Eles iam primeiro, no primeiro ano, só essas semanas, e era para observação, às vezes até de contextos informais também, variava. Contexto de observarem aulas, observarem reuniões com pais, observarem situações educativas na comunidade, enfim, variava, nós, e discutia-se essa observação, mas eles também vinham, não. Num segundo e terceiro anos, eles iam tendo mais semanas, agora não sei de cor, mas sei lá, 6 e depois 8 semanas de visita por ano, divididas por 2 semestres, às escolas que eram nossas parceiras, aos professores cooperantes, com esses que os recebiam, e observavam com momentos de intervenção.
Isto é, o professor que os recebia tinha a responsabilidade, naquelas 6 semanas, o aluno observava, discutia a planificação com ele e, sob a sua supervisão, desempenhava, por exemplo, 2 dias de aulas, ou uma unidade, ou uma temática, que depois o professor continuava. Portanto, era um momento já de observação com intervenção enquadrada. E depois tinha no 4º ano intervenção autónoma. O professor estava lá, nós íamos visitar, muitas das aulas, que é uma coisa que eu pergunto, é se aqui os coordenadores entram na sala de aula da universidade, porque a grande mudança que se trazia era essa nossa presença em sala de aula. Portanto, havia o tal triângulo. No momento final do estágio, eles tinham, na minha instituição, chegaram a ter 26 semanas de estadia na escola. Estavam lá 4 dias por semana, com o professor, com o professor que os recebia. Tinham do nosso lado vamos chamar coordenador, nós chamávamos supervisor, porque a supervisão da prática era partilhada entre o professor titular da sala, a gente, e o professor da universidade. E era esse triângulo que trabalhava com aquele par de alunos. Estava um par por sala, não era só um. E durante essas 26 semanas, nós íamos, isto na minha instituição, este modelo organizativo não era igual em todo lado, mas o que era igual é que no último ano, nesse período de estágio, que em muitas instituições era menos tempo, não era tanto, e em muitas instituições era o professor da escola que supervisionava e o professor da universidade só fazia uns seminários depois para discussão, mas não ia às salas. De qualquer maneira, o aluno, durante essa fase, terceira fase desta graduação, observação com alguma prática, alguma responsabilização, depois tinha um período em que, naqueles 4 dias, ele era responsável. Era ele que dava as aulas autónomas, com a presença do professor e com o acompanhamento antes e depois. Mas era ele o professor. Ele desempenhava como professor. E era o mais rico essa fase, porque era sobre essa, estava o professor, estava muitas vezes. Eu ia para as escolas 2, 3 manhãs por semana, que não eram contabilizadas no nosso horário, porque a faculdade, a universidade resistia a pôr os seus professores a fazer esta função. Mas nós fizemos apesar de tudo. E, portanto, dessa discussão sobre a prática, que é onde se coloca realmente a reflexividade, porque é que faz assim, como é que vai fazer, qual é a razão de ser, o que é que resultou bem, o que é que não resultou bem, esse trabalho sobre o ato de ensinar, naquele período que ele lá estava, sobre as temáticas que fossem, que estavam a ser dadas, não era só para algumas coisas, eram as 2 semanas em que os professores estavam a dar a reprodução ou outra coisa qualquer, era isso que o aluno entrava no composto. E sobre isso era feito um trabalho de discussão e de aprofundamento muito rico, do meu ponto de vista. Mais rico quando nós, neste modelo da minha instituição, que não foi geral, nós fazíamos, primeiro era coordenado, os professores que estavam a acompanhar, os professores da universidade que estavam a acompanhar a prática, nesse modelo, éramos os professores mais qualificados, que rompia a tradição da escola. Habitualmente, quem trabalhava na universidade a acompanhar as práticas eram os assistentes mais novos, os professores com menos qualificação, porque os senhores doutores, assim como eu, já não iam meter as mãos nessas massadas de prática. A prática era conotada como uma dimensão menor. Portanto, importante é que eu dou o desenvolvimento curricular, ou que a outra dá didática da matemática. Uma das coisas, agora estou-me a reportar ao modelo da minha instituição, mas o que eu disse até agora era geral. A gradação, a presença da participação deles na docência, só era por observação no primeiro ano, depois era observação com intervenção, e depois era intervenção com supervisão. Como é que isto era feito? Variava, em muitos casos quem fazia a supervisão era só o professor da escola, porque o professor da universidade não ia lá, ou ia pouco, ou não ia à aula, ou não tinha financiamento para ir, que é outra coisa que nos acontecia muito. Portanto, no Minho, falavam aqui de conhecer a Universidade do Minho, no Minho e em outros sítios, a possibilidade de fazer estágios era, por vezes, em escolas distantes da cidade de Braga. E a dada
altura, a reitoria cortou o financiamento aos professores para irem a essas escolas. Saía a deslocação ao Trás-os-Montes ou para onde fosse. Portanto, por várias vicissitudes que não interessa, o processo tinha configurações diferentes. Mas o princípio de que fazia parte da prática eles fazerem ensino, primeiro observavam, depois faziam um bocadinho, digamos, e depois faziam com uma certa autonomia durante um certo período. Esse, deixe-me só terminar para aqui o raciocínio. Este processo a que eu me estou a reportar na instituição em que fui eu que coordenei este processo, decorreu entre 2000 e 2005. E temos uma tese de doutoramento feita sobre aquele processo. Tinha várias outras componentes, não só esta, nomeadamente aquela que eu me referi ontem, de criar uma equipe no curso, uma equipe fixada aos cursos de formação, em vez de ser a soma de que os departamentos, vem um do departamento da matemática, vem outro do departamento das didáticas, vem outro. E os professores de um mesmo curso não têm uma equipa, não são uma equipa. Nós tentámos criar uma equipa comum ao longo dos anos, com elementos comuns, e em que as pessoas responsáveis pela prática, eu era a coordenadora, era a professora mais qualificada da escola naquele momento e presidente do científico. Portanto, não era totalmente inverter a valorização. Para a prática profissional deviam ir as pessoas com mais, teoricamente, mais saber e mais experiência. Isso foi um ponto. E o outro ponto que eu ia referir é que na organização do trabalho em contexto, a presença dos supervisores da universidade na escola, na aula, acompanhado pelo aluno, era obrigatório. Nós depois tínhamos os momentos de discussão, após, tínhamos seminários, como vocês estão a fazer. Aproveitámos este processo, que é outra dimensão que eu acho muito rica também no PIBID, e nós fizemos isso, o processo de acolhimento aos estagiários, que é assim que nós lá chamamos, ou de acolhimento aos PIBIdianos aqui, se constituir como uma instância de formação à escola. A universidade fazer à escola, aquilo não é uma barriga de aluguer, desculpem a comparação, mas era muito o que acontecia. Os estagiários mandam aos estagiários antes destas lógicas. E os professores, pronto, são simpáticos e alguns são muito bons e recebem-nos lá. Mas aqui a coisa era muito diferente. Nós entrávamos numa parceria com as escolas que nos acolhiam e com essas escolas assumíamos um compromisso formativo dos professores envolvidos, dos professores supervisores e dos outros professores da escola. Portanto, digamos, depois gerámos a partir daí, uma coisa parecida com o que vocês há pouco descreveram, um programa ao longo do ano de formação, com especialistas convidados, ou feito por nós, ou às vezes dinamizado pelos próprios professores, sobre temáticas e problemas que iam surgindo ao longo do estágio. Na avaliação que se fez disto, no final, houve de facto uma tese de doutoramento que foi desenvolvida a acompanhar este processo. Eu já acho que disse em São Paulo. O que é muito interessante é o seguinte: feito este caminho, tem mais detalhes que eu posso fornecer um relatório à Isabel, que vocês podem aceder. Foi feito um levantamento de como é que os participantes, no fundo eram os alunos, também entraram num modelo completamente diferente. Eles estavam habituados a que o estágio era uma coisa deles irem às escolas uns dias, fazerem uma aula ou duas e depois trazerem um relatório, e era assim. E nós tornámos a prática a unidade mais exigente do curso. Aliás, teve reprovações no quarto ano. Nunca tinha havido reprovações na prática. A reprovação não é um indicador de qualidade, mas é um indicador da importância que nós atribuímos àquilo. E, portanto, havia um processo de avaliação muito participado, e em que 2 ou 3 dos alunos, eles próprios reconheceram que ainda não estavam nas condições de poderem ser professores. E preferiam repetir aquele ano de estágio. Isto, por exemplo, era impensável, porque toda a gente passava com notas muito altas, porque ninguém ligava nenhuma, na verdade, ao que se fazia no estágio, antes deste processo. Qual é a resposta, o resultado da avaliação que se fez junto dos atores? Os alunos, que ao princípio achavam que isto era muito exigente, porque nós
sobre a prática mensais. Essas reflexões eram discutidas em contexto de 3 supervisores com eles. A avaliação era muito trabalhada com eles. Havia um trabalho de investigação. Eles tinham que fazer uma pequena monografia no fim sobre os tais e era discutida com o júri. Portanto, a primeira reação dos alunos tinha sido: ei, chatice, isto agora é muito mais complicado. Os nossos colegas antes não era assim. O primeiro movimento de reação, mas entraram depois a reconhecer a valia que aquilo era para eles realmente se formarem. No final são, nos 3 grupos, os que dão um feedback mais positivo e sentiram-se muito bem preparados. Aliás, saíram para a vida profissional muito bem preparados. Alguns depois com dificuldade de integração na escola, que não queria gente tão bem formada, mas isso é outro tema. Os professores que os receberam, portanto as escolas cooperantes, as pessoas cooperantes, fizeram um progresso extraordinário. E estão logo abaixo na valoração de como é que aquele processo foi útil para eles. Alguns fizeram saltos muito grandes, alguns vieram para mestrados após aquilo. Pessoas que já estavam muito instalados e, portanto, de um modo geral, com 2 ou 3 residuais que não, a adesão ou a valoração do processo como dimensão de mexer na prática deles e não só no apoio aos iniciantes também. O que é que foi o lado mais negativo na avaliação? Quem é que quer adivinhar? Os professores da Universidade, da Escola Superior de Educação, que tiveram que se ajustar também a um outro modo de trabalho. Ir às práticas com a equipa da prática, trabalhar em conjunto como equipa, eram convocados por vezes para fazer seminários sobre biologia ou sobre uma temática qualquer que eles estavam, os alunos, a dar, que a gente ia pedir ao especialista para entrar. Portanto, foi uma lógica de equipa e de trabalho conjunto, que contraria frontalmente, vamos dizer a verdade, a lógica universitária. As nossas universidades têm uma lógica departamental segmentar, trabalhamos cada um no nosso, e essa é uma herança histórica, não é nem culpa nem deixa de ser culpa, é uma realidade, e portanto isto implicou um esforço de modificação muito grande. Incómodo. Positivo, reconhecido como positivo, mas reconhecido como muito incómodo. E onde houve, nesses resultados da avaliação e da investigação, fez mais expressão de resistência, foi do lado da instituição formadora e dos seus professores. Achavam que era trabalho demais, que era muito. Não temos tempo, depois temos que publicar e depois, etc. E pronto, este é o retrato desta experiência que foi à vida já na evidência. Dar-lhe a palavra que me pediu para eu não deixei há bocadinho, acho que eu vou.